a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 5. Após lermos, aí vocês vão poder sentar. Capítulo 5 do livro de Daniel. Versículo 10 em diante. Quanto você acha? Louvar a Deus pela vida do pastor e anjo dessa igreja, pastor Josué Brandão, pelo carinho, pela amizade, aos obreiros que fazem com que essa obra ao lado do servo de Deus caminhe. Obrigado pelo carinho e pela receptividade. Ser bem recebido é uma dádiva. Ser bem recebido é uma dádiva. Ir embora de um local, olhar para trás e falar, está em um local que eu quero voltar, é um privilégio. E que Deus abençoe a cada um de vocês. A igreja precisa ser completamente receptiva. E é assim que eu me sinto entre homens de Deus neste lugar. Diz assim no versículo 10 em diante: a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete, respondeu dizendo: ó rei, vive para sempre, não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem, no qual há o Espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei constituiu o mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Amém? Tome seu assento. Muito obrigado. Uma escola bíblica como essa, de servos, eu, orando ao Senhor, achei por bem, orientado pelo Espírito Santo, compartilhar um pouco com vocês sobre o ambiente de um homem chamado Daniel. Primeiro, para demonstrar um pouco do ambiente mais macro da situação de Daniel, e demonstrar que dá, sim, para escrever uma grande história de sucesso em um ambiente de crise. Daniel faz parte dos jovens e algumas pessoas que foram deportadas para a Babilônia quando Jerusalém foi sitiada, no período entre 605 e 586 a.C. Era de intenção do rei Nabucodonosor, inteligentemente, escolher representantes de cada nação que estava sob o seu domínio, para que esse representante fizesse parte de um conselho. Esse conselho tinha 2 intuitos. Quantos intuitos? É só para ver se vocês estão aqui comigo, beleza. 2 intuitos, 2 objetivos. Objetivo número 1, objetivo intelectual. Todo grande líder não pode tomar uma decisão simplesmente sozinho. O sábio, nos livros de Provérbios, ele diz que há segurança na multidão de conselhos. E Nabucodonosor, como todo bom grande líder que se passa na terra, tem o seu conselho. E estrutura esse conselho para lhe orientar. Por ele dominar uma província muito grande, toda tomada de decisão poderia impactar culturalmente as nações e gerar certas rebeliões. Qual é o sonho de cada líder?
tomar uma decisão que gere o mínimo de impacto e o máximo de mobilização. Ninguém é unânime, você não vai ser. Se um pai e uma mãe não conseguem ser unânime com 2 filhos, um filho, que dirá um pastor ou um líder eclesiástico. Mas fique tranquilo, Jesus também não foi unânime. E na escolha de 12, ele ainda deu um tiro para 2 traidores. Um se matou e o outro se arrependeu e graças a Deus se tornou uma grande referência para nós. Ele monta esse conselho e chama alguns que são intelectualizados, no caso, que fazem parte da elite do povo dominado. Nebuzaradã, um grande general, pede para que Aspenaz, chefe dos eunucos, busque e separe esses moços. Dentre eles estão 4, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E eles vão descer para a Babilônia em um dos momentos mais difíceis que se tem conhecimento. Que fique claro que há uma coisa em ser santo em um ambiente que inspira santidade. Aqui na igreja, por exemplo. O desafio não é ser santo e buscar a Deus e ser motivado. Olha ao lado, você vai ouvir e vai ver pessoas que estão adorando a Deus. Isso motiva você. Você está no ambiente, o ambiente te mobiliza também. Mas o ambiente não te forja. Você não é fruto do ambiente. Essa estratégia maligna que diz que você é fruto da sociedade a qual você está inserido, isso é coisa maligna mesmo. Porque Daniel está inserido na Babilônia, mas ele não abre 1 milímetro do seu nível de santidade e da sua compostura de caráter para com Deus. Daniel é a prova cabal que eu não sou fruto da sociedade a qual estou inserido, e sim que eu sou fruto daquilo que a Bíblia diz que eu sou, que a palavra diz que eu sou, que o meu Deus diz que eu sou. Daniel vai descer para a Babilônia em um momento bem difícil. Analisem comigo. No período de 586, Jerusalém é destruída, seus muros fendidos, que posteriormente Neemias iria reconstruí-los. Os muros fendidos, 34 torres destruídas, 12 portões destruídos, o templo de Salomão destruído, o grande templo de Salomão destruído, suas bases destruídas, para que não houvesse nenhum resquício, porque as estruturas da cultura israelita estavam com base no templo, por isso que o templo ficava no epicentro ali de Jerusalém, exatamente para mostrar que a cultura estava em cima do ambiente religioso. Se eles destroem a religião, eles destroem a sociedade como um todo. Mas não é somente isso. Nesse período, o colapso é tão grande que também some uma ferramenta, Urim e Tumim, uma ferramenta de consulta a Deus. Davi, Samuel, ocorreram vários momentos que essa ferramenta foi utilizada. Pois bem, essa ferramenta de consulta a Deus sumiu. É neste período que some. Neste período também some a arca do Senhor. Não se vê mais depois do exílio babilônico. Ninguém mais sabe onde ela foi parar. A personificação da presença de Deus desaparece do seu povo. O templo onde Deus falava desaparece. As vestimentas, as joias, os utensílios da casa de Deus são levados embora também neste momento. É aqui e é constituído neste momento em que o povo que foi levado, para que não ficasse tão distante do seu Deus, começam a criar o que nós conhecemos como sinagogas. São os primeiros protótipos de sinagogas. Ocorrem nesse período do exílio babilônico. É nesse momento que tudo desaparece. E Deus permite que o povo caia em desgraça, para que se cumprisse a profecia. Eles prevaricaram contra Deus. Foram mais de 400 anos do tempo monárquico, não vou nem dizer do tempo dos juízes, em que o povo passa prevaricando. E uma coisa que tem que ficar muito claro para a gente, é que o povo em volta prevaricava contra Deus, mas não tinha o título de povo de Deus. O tanto de decepção que alguém vai gerar em você está diretamente atrelado ao nível de intimidade. Quanto mais íntimo ela é de você, maior o estrago ela vai causar em você. A traição não é reservada aos distantes, a traição é reservada aos próximos, aos íntimos. Não dá para trair um ser distante, só trai quem é próximo, só trai quem é perto, só trai quem é íntimo.
Pois bem, o seu povo trai a sua confiança e o povo israelita cai em desgraça e uma geração é punida, 70 anos. Foi o pior dos ambientes que nós podemos imaginar. Foi a pior desgraça do povo israelita. E no ambiente de pior crise, em que o Deus de Jerusalém se calou, em que a arca foi perdida, em que Urim e Tumim não está mais presente, em que todo procedimento e formalidade sacerdotal não existe mais, um homem vai escrever uma história de santidade absurdamente grande e relevante no meio da Babilônia. Na Babilônia profana, Daniel vai escrever uma história de santidade. Na Babilônia profana, Daniel vai escrever uma história de caráter, de conduta. É no ambiente da Babilônia que Deus vai demonstrar que ele se atenta a um servo fiel e que um homem consegue fazer com que o Deus que está calado em Jerusalém se manifeste na Babilônia só por causa da postura fiel de um moço que desceu aos 16 anos, mas tinha um caráter de homem de Deus e não de menino. Daniel vai fazer um rastro na Babilônia de santidade, e não foi reservado a ele retornar da Babilônia. O livro dele não termina dizendo retornou Daniel da Babilônia, e sim disse: Daniel, para você não há retorno. Porque eu entendo que o ambiente de retorno de um soldado é quando ele está lesionado, quando ele está fraco, ou quando ele perdeu a orientação que lhe foi dada pelo seu general. Aí ele é solicitado de volta ao QG, ao quartel-general, sim ou não? Daniel aprendeu a conversar com seu general no meio do campo de batalha. Ele não precisou voltar. Ele não precisou retornar. Mas ao descer, ele entende que a Babilônia é um ambiente hostil. E assim como eu e você precisamos entender que há anjos neste lugar, acampando ao redor de todos nós que tememos a Deus. Às vezes entramos no ambiente da intelectualização da palavra e do conteúdo espiritual e esquecemos que nós vivemos um mundo sobrenatural. E Daniel entende de forma muito clara isso. E ao descer para a Babilônia, ele entende que a Babilônia detém autoridades do mundo espiritual, potestades, que posteriormente você vai conhecer. Elas vão batalhar inclusive contra Daniel. São tanto o príncipe da Pérsia quanto o príncipe da Grécia, e tanto os outros que atuam naquele lugar. E Daniel entende que quando você chega num local, você precisa dar um recado no mundo espiritual que você chegou. Você pode não perceber, mas o mundo espiritual percebe quando você chega. Você pode não saber, mas quando você chega no local, chega você e chega um batalhão. Então não dá para passar desapercebido. Você nunca vai ser deslocado para um local sozinho. Pegue na mão de alguém e diga isso. Você nunca vai entrar na Babilônia sozinho. Deus está mandando reforço. Deus está mandando ajuda. Deus está mandando companhia. Deus está mandando gente ao seu lado. Deus está mandando reforços espirituais para quem vive o mundo espiritual. E para retaliações do mundo espiritual, tem anjos batalhando a teu favor. Aquele ambiente pode estar pesado, mas Deus desceu com você para a Babilônia para subir o nível do ambiente da Babilônia. Onde você chega, há um ambiente melhorado. Sabe por quê? Porque onde as trevas têm e a luz chega, a luz dissipa as trevas. Pegue na mão de alguém e diga para essa pessoa: fique tranquilo, as trevas não vão gostar de você. E se ela não gostar, aperte a mão dessa pessoa e diga: mande falar com teu pai.
Dá um sorriso bonito e fala: o teu pai é o pai das luzes, onde não há sombra de variação. Não tem ambiente pesado que você não chegue e não torne ele leve. Daniel desce e Daniel percebe que a Babilônia tem pessoas que atuam. Deixa eu te explicar. O diabo não é onipresente. Para cada local há uma potestade e um demônio atuando. E há um medo e uma preocupação das pessoas de enfrentar isso. Entenda, e eu quero te dar um recado com um sorriso no rosto. O diabo manda um para cada lugar. O seu Deus é único em todos os lugares. Não tenha medo, não se acovarde, não se intimide. O seu Deus, além de onipresente, é onipotente, é onisciente. Ele sabe de tudo, tem poder para tudo e está em todos os lugares. Pois bem, mas mesmo sabendo disso, Daniel entende que o sucesso dele na Babilônia está diretamente atrelado a manter-se firme aos valores que ele aprendeu em Jerusalém. Quer resistir à Babilônia? Na Babilônia, não arrede uma vírgula do que te foi ensinado em Jerusalém. Ele desce a Babilônia e é levado para um curso intensivo, que demoraria 3 anos. Nesse curso, ele seria ensinado com toda a ciência da Babilônia, com a língua da Babilônia, com os costumes da Babilônia, com a cultura da Babilônia. Sou eu que estou aprontando? Não, né? Sou eu? Não, obrigado. Sempre agradeço. Olha já para o sonoplasta, fala: sou eu. Não, não, foi você. Daniel vai ser ensinado assim como os outros moços que fazem parte. Era um conselho que, pelo menos, se nós estamos falando de 120 províncias, estamos falando de um conselho, se você multiplicar por 4, 600 e tantos, a quase 800 pessoas atuando nisso. Você quer trocar? É esse aqui que está aprontando? Microfone. Nossa, Som. E quando entramos no ambiente babilônico, um ambiente dominado pelas hostes, é babilônico esse microfone? Não, né, Varão? Só para... O Varão sabe que estou brincando. Vou zoar com sonoplasta. Melhorou? Estão me ouvindo bem aí no fundo? Aí no fundo? Ah, tá. Você fala no fundo, aí ninguém responde. Está ouvindo. E ele entende que com a desculpa de inseri-los na cultura da Babilônia, eles sorrateiramente vão mexer na relação e no relacionamento dele com Deus de Jerusalém. Quando você entra em qualquer lugar, numa empresa, num ambiente corporativo ou num novo país, a primeira coisa que eles tentam é que você venha a aderir à cultura do ambiente. A cultura, ela se manifesta através da arte, através da arquitetura, através da alimentação, da música, da dança. O problema é que ao chegar, a primeira coisa que tentam fazer é alterar o nome, porque o nome tinha significado tanto para a Babilônia quanto para Israel. E querem alterar imediatamente, é dado nomes diferente. Daniel percebe que estão querendo mexer na sua essência. Mas olha que interessante. Nós lemos o capítulo 5, sim ou não? No capítulo 5 é o episódio em que uma mão escreve na parede e o pânico toma conta da corte, sim ou não? Sim. Quando a coisa entra em colapso, a mãe de Belsazar, ela notifica que Daniel pode resolver, sim ou não? Pois é, mas ela não chama de Belsazar, ela chama de
É isso aí, toda a confusão na Babilônia, quando apertar, não vão querer ver a tua versão babilônica, vão ver o que você pode fazer na tua versão israelita. Vão falar que cristão não presta, mas é só aparecer um câncer na família que eles vão olhar para você e falar, ora pela gente. Aí eles não lembram mais do nome social, eles vão lembrar do nome espiritual. Tentam alterar o nome de Daniel. E o livro de Daniel é interessante que ele reflete de 3 formas. Primeiro, Daniel relata a presença dos seus amigos, capítulo 3. Ele está relatando o episódio de Misael, Ananias e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego. É Daniel contando sobre alguém. O segundo episódio é Daniel falando sobre ele, as experiências, capítulo 1, capítulo 2, 4, 5, quer dizer, e o restante até o 12. E a terceira vertente, o rei babilônico no capítulo 4, falando de Daniel. É a vida cristã. É você falando daquilo que você tem vivido, é você falando de alguém que está vivendo, ministrando, e alguém falando de você, que você está fazendo alguma coisa por aí, e está sendo o reflexo do evangelho, através da sua conduta, do seu caráter e do seu estilo de vida. Muito bem, Daniel, ele toma 2 atitudes quando ele desce para a Babilônia. Uma é dar um recado no mundo espiritual. Eu preciso tomar uma decisão para que o mundo espiritual saiba que quem chegou aqui é alguém que tem dono, é alguém que tem guerreiro com ele, é alguém que tem autoridade no mundo espiritual. Se você chega num local e eles não enxergam você como autoridade espiritual, alguma coisa está errada. Daniel olha e fala, muito bem, eu não vou me misturar com esse banquete. Porque com a desculpa que ele deveria se alimentar das coisas do rei e inserir na vida dele a cultura, eles tentam romper a relação de Daniel com o Deus de Jerusalém. Não aceite, para que você seja aceito socialmente, abrir mão dos valores bíblicos e cristãos que Deus te deu. Não aceite o politicamente correto, para que você seja aceito socialmente, e você tem que romper os valores bíblicos e cristãos e a relação com o teu Deus. Se for para ser antissocial, mas manter o elo com o céu, eu vou me manter assim, e ponto final. Mas pastor, se não fizer, eu vou ser demitido. É melhor entrar demitido no céu do que diretoria no inferno. Se comprometer os meus valores, não esperem nem te demitir. Levante e peça as contas. Seja mulher e homem de Deus. Antes de ser funcionário, você é servo e serva de Deus, escolhida. Não permite que o emprego de alguns meses, anos, comprometa a eternidade sua com Deus. Pois bem, ele fala, vou me abster. O eunuco fala, se eu permitir que você se abstenha, eu vou ter um problema, você vai ficar muito magro. E aí o rei vai mandar matar a mim. Ele falou, faz o teste. O homem é peitudo, o homem vai pedir a manifestação sobrenatural do Deus que se calou em Jerusalém, na Babilônia. Olha para alguém e fala, e aí, está preparado para viver milagres na Babilônia? É inacreditável o que um moço como Daniel consegue. Ele mobiliza o mundo espiritual inteiro para a Babilônia. Se prepare, porque Daniel é terrível. Daniel vai mobilizar todo o mundo espiritual para a Babilônia. Daniel vai fazer junto com seus amigos, baixar 4º homem na fornalha. Ele vai fazer baixar anjo no meio dos leões.
Ele vai fazer batalha acontecer entre Gabriel e as potestades. Ele vai fazer o anjo mais poderoso do céu descer para entrar na batalha, que é Miguel. Em nenhum outro contexto bíblico você vai ver um homem mobilizar tanto o mundo espiritual quanto Daniel na Babilônia. Pega na mão de alguém e fala para essa pessoa: onde Deus te colocou, vai para a guerra, não tenha medo. Se for preciso, Ele manda exército inteiro. Aleluia! Não se acovarde. Não entre em pânico. Você muda até de esquina quando tem um trabalho. Para com isso. Passa, marcha, passa na mesma calçada. Não tenha medo. Deus está calado em Jerusalém, mas está mobilizado na Babilônia por causa de um moço. A história dele começa, e Deus faz com que as estruturas da física, da química, da nutrição sejam alteradas. Ele come legumes, bebe água e engorda. Por quê? Porque nós definimos regras em cima do que conhecemos. Não se imputa a regra em quem cria. Quem cria, cria como quer, quando quer e altera quando quer. Aliás, vai ter uma sequência de situações no livro de Daniel. Eu passaria um bom tempo pregando sobre ele. Mas vai acontecer tanta coisa. Ele vai alterar as estruturas químicas e físicas do fogo. E o fogo vai continuar queimando sem queimar. Ele muda as estruturas do alimento. E eu não sei te dizer, eu vejo alguns teólogos falando um monte de coisa e eu falo: irmão, a teologia ela é maravilhosa, mas ela não cabe Deus. Deus é muito grande, a gente se esforça para estudar. Eu não sei se Deus mexeu nas estruturas metabólicas e fisiológicas de Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Eu não sei se Deus chamou o brócolis, pastora, e falou: ô brócolis, vem cá, vou te dar agora condição de nutrição como se fosse um bife. E quem manda sou eu. Ou você esqueceu que quando Jesus chegou na ponta do mar, não tinha barco, o barco estava na tempestade, Jesus olhou para o mar e falou: e aí, qual é o teu estado líquido da matéria? Qual é o seu estado da matéria? É líquido, tá bom, se eu pisar vai virar sólido. Deus tem esses negócios. Ele vira para o fogo e fala: qual é a tua estrutura química? Ah, pegar e corroer tudo que cai em mim, inclusive pedra vira magma. Então anota o nome de 3 elementos que você não vai queimar. Qual? O ferro, o zinco? Não, anota o nome aí. É Misael, Ananias e Azarias. Você não vai queimar os 3. Quem vive no mundo espiritual não está amarrado a leis desse mundo. Quem vive o mundo espiritual entende que Deus, se quiser sanar tua sede com areia, Ele faz. Ele mexe nas bases, Ele mexe nas estruturas. Não há problema para Ele. Pois bem, olha o que acontece. Daniel vive um milagre. Depois ele é chamado na presença do rei depois dos 3 anos. E é perguntado para ele como é feito com todos. E é achado nele e nos seus amigos um espírito de excelência. E eu já de cara, já te digo, que uma das coisas que me deixam impressionado com Daniel é que Daniel desce para a Babilônia, mas a primeira coisa que ele faz é procurar a turma de Jerusalém. E ele literalmente faz uma panela. Vou dizer de novo, ele literalmente faz uma panela. Porque mesmo que tivessem do lado de fora chamando ele de Belsazar, na panela dele eles se chamavam de Daniel. Quando você se junta com o povo, você tem que aprender. Na Babilônia, você faz panela do povo de Jerusalém, tá? Porque a gente é bom para procurar amizade com quem não presta. Procura com gente boa, com gente
Obrigado. Você vai para a Babilônia, procura gente que partilhe os seus valores. Porque a gente é bom para se motivar quando tem gente do nosso lado no mesmo espírito. Né? Vai numa igreja tradicional e dá umas marchadas lá para você ver. Só fica olhando para a tua cara. Fala, e aí? Onde você vai aí, ô marchador? Agora, vai lá na vigília lá. Vai na turma do reteté. Você dá um glória, vem um dar um glória mais alto que você no seu ouvido. Aí você fica confortável. Opa! Opa, estou em casa, vou marchar. Daqui a pouco você vê, está rodando na igreja, marchando. E aí, marchar na igreja é fácil. Agora arruma uma turma de Jerusalém na Babilônia e marcha na Babilônia. Eles estão juntos. E ocorre que o Deus dos céus resolve promovê-los na Babilônia. Deus está com o olhar completamente voltado à Babilônia. E quando eu falo que Deus vai promovê-lo, Deus cria uma situação, dá um sonho para o rei. O sonho que você deve conhecer, do capítulo 2, em que o rei tem um sonho de uma grande estátua, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e barro, representando os grandes impérios que você conhece, tanto o babilônico quanto o persa, o grego, o romano, o bizantino e por aí vai. Só que ele esquece. Daniel, Misael, Ananias e Azarias, apesar de terem sido os melhores nas avaliações no final do curso, eles estão fora do palácio, e todo o conselho está no palácio. Não espere ser honrado pela Babilônia na Babilônia. Babilônia quer te pôr para fora. Quem te promove na Babilônia não é a Babilônia. A tua segurança tem que estar em Deus. Por isso que não dá para você esperar nada de ninguém. Pois bem, ele acorda, chama o conselho, e o conselho tinha o segundo intuito. Lembra do primeiro, o ambiente intelectual? O segundo intuito do conselho é o espiritual. Faziam parte do conselho astrólogos, sacerdotes dos deuses que foram das nações dominadas. E o rei chama todo o conselho, que era feito de muitas pessoas, e fala: olha, eu tive um sonho, vocês são videntes e astrólogos, magos, e esse sonho eu preciso da interpretação. Aí a pessoa olha para ele e fala: então, rei, conta para a gente o sonho. O rei olha para ele e fala: então, esqueci. Como é que é? Esqueci. Mas não é problema para você que é vidente, né? Você é vidente, o que o vidente faz? Então para vocês é tranquilo me dizer qual é o sonho e me dizer a interpretação. Aí a turma de todos os deuses que haviam representado ali balançam. Por quê? Porque tem Deus de todo tipo ali. Deus da água, Deus da luz, Deus do sol, Deus da fertilidade, Deus da colheita. Todo tipo de Deus. Só não tinha representante de um Deus. O Deus do oculto e do escondido. E quando eu falo, e a Bíblia diz no livro de Daniel, que Deus é Deus do oculto e do escondido, o oculto e escondido não é um conceito, é um local. Não tem o governador de São Paulo? Ele determina uma área, uma atuação. Deus é Deus do oculto e do escondido, é um local. Ele tem a chave do oculto e do escondido. Ele abre, tem coisa que ele pega e coloca, tem coisa que ele pega e tira. É por isso que tem coisa que fica escondido. O sonho, ele deu o sonho e escondeu o sonho. E aí para o rei lembrar do sonho? Não lembra por quê? Porque quando Deus resolve esconder, não tem ninguém que acha. E procura e tenta e toma remédio, faz e não consegue lembrar. E aí Deus escondeu. Por quê? Porque o Deus do oculto só vai abrir para 4 moços. E esses moços não estão no conselho. E o jeito dele levar esses moços para o conselho no palácio é mandando algo que só eles vão conseguir interpretar. Então o que ele faz? Ele gera o caos da corte para trazer os 4. O rei fala: vai morrer todo mundo. Daniel, ele volta até Daniel. Vão lá e fala: Daniel, tudo bem, vim matar você. Daniel fala: por que você vai matar a gente?
Nem na corte eu estava, os caras não resolveram. Não, sabe o que eles falaram? Que o que o rei está pedindo, viu, meu pastor? É coisa que não é dada aos homens, é dado somente a deuses, e deuses não andam no meio dos homens. Ah, tá, fala isso do quarto homem na fornalha. Tem coisa que não é dado aos homens e só aos deuses, e deuses não andam no meio dos homens. Tá bom. E o verbo se fez e andou. Pega na mão de alguém e fala: é por isso que tem coisas sendo reveladas a você, porque o nosso Deus está no meio de nós. Pois bem, Daniel virou para ele e falou: como é que é? Fala para o rei me dar uma noite, porque pode vir o 2G, o 3G, o 4G, o nível de conversa com Deus nunca vai mudar, tá? Pode vir iPhone, iOS, Android, tem coisa que não vai mudar, tá? Pode atualizar muita coisa, mas tem coisa que não vai atualizar, tá? Uma delas é o formato da oração. Ainda vai ser joelho no chão e cara no pó. Não esperem a atualização disso. Eles vão orar. Oram, clamam. E Deus, ele chama os seus amigos, né? E fala: vamos orar, povo. E cria-se lá o primeiro círculo de oração na Babilônia. E as mulheres falam que foram elas. Estou provando que não. Em 4 homens orando na Babilônia. Pois bem, eles oram e Deus responde. Por quê? Porque Deus mexe no oculto. Ele é dono do oculto e do escondido. Ele interpreta, e preste atenção, eu ainda não cheguei onde eu quero. Ele interpreta e o rei fica encantado. Promove Daniel e ainda promove os amigos de Daniel. No capítulo 3, os amigos de Daniel, aliás, o capítulo 3 existe para mostrar que a gente tem que saber com quem anda. Só ela disse amém. Eu acho que você deveria dar um glória a Deus também. Porque se você conseguir escolher tão bem seus amigos a ponto de você ser salvo da fornalha e ele da cova, então vocês estão no mesmo nível. Dá para andar com gente do mesmo nível, né? Pois bem, passa o capítulo 3, o Senhor exalta o Deus de Daniel e de Misael, Ananias e Azarias. Chega o capítulo 4, Daniel não está mais fora do palácio, ele está no palácio. E ele agora já é constituído o mestre dos magos. Virei para o meu sobrinho e falei: você não me perguntou quem que era o mestre dos magos? Então, Daniel. Não tem lá o meme na internet? Ele é o mestre, quem é o mestre dos magos? Então, Daniel, é bíblico. Está aqui, o mestre dos magos. O rei tem um sonho sobre uma árvore muito frondosa, em que se estende até os confins da terra. As árvores e os animais buscam abrigo nela. Ela protege toda a terra. E um sentinela abre os céus e fala: cortem esse árvore. Nesse o rei lembra. E o rei já não titubeia. O rei procura o conselho no capítulo 4? Não. Ele procura Daniel de vez. Por favor, recebe o que eu vou ministrar na tua vida. Que Deus te dê tanta credibilidade no mundo espiritual na Babilônia, que ninguém procure mais nada, que quando a coisa apertar eles já venham até você e falem: irmã, por favor, ora pela minha situação. Muito bem, Daniel fica 1 hora extasiado, e de repente ele volta e dá a interpretação ao rei: rei, gostaria que isso não fosse para o senhor, mas vai ser para o senhor. Daniel já está num nível de maturidade interessante, e ele agora está falando com o rei, e não somente ele vai dar interpretação, mas ele vai dar conselho ao homem mais poderoso da terra. Rei, essa árvore é o Senhor. Não seja petulante, não seja prepotente, dê glórias a Deus, porque senão o Senhor vai ter o seu reino passado do Senhor por 7 eras.
Mas conselho, se fosse bom, não se dava, se vendia, né? O rei esquece, e um dia andando nos jardins da Babilônia, ele fala: não é essa Babilônia que eu construí com a força do meu braço? Para a glória da minha benevolência? E aí o sentinela brada. Tem uma coisa que Deus não gosta, é petulância. Ele cai e passam-se as 7 eras, até que o entendimento lhe volte. Deus lhe devolve um pouco do entendimento. E aí eu entendo que adorar a Deus não é emoção, é racional. Porque a Bíblia diz que enquanto ele estava irracional não havia adoração, ele estava lá. Mas no momento Deus devolve o entendimento, ele olha para o céu e começa: o Senhor é grande, o Senhor é tremendo, o Senhor é digno de honras, de glória e de louvor. E aí Deus vai recebendo a adoração dele e restitui toda a estrutura e glória de Nabucodonosor. Pois bem, do capítulo 4 para o capítulo 5 algo acontece. Daniel desaparece. E deixa eu explicar para vocês. Quando o rei volta, o rei Nabucodonosor em si reina por 43 anos. O capítulo 5 já é praticamente o período do encerramento do exílio do povo israelita. Daniel desce com 16 anos. O capítulo 5 já está liberando os 70. Daniel está beirando no capítulo 5 a 86 anos. E o que acontece com Daniel nesse período? Foram 23 a 25 anos que Daniel desaparece da corte. Daniel não é visto, e deixa eu dizer, era o auge de Daniel. Era o auge, todos viam nele, porque não é o auge um profeta entregar uma profecia, ela cumprir na íntegra. Não é um auge esse homem oriental, o homem mais poderoso da terra. Não é o auge ele viver no palácio. E o que acontece do capítulo 4 para o capítulo 5? Que discorrem entre 23 e 25 anos. E Daniel desaparece. Não está mais na corte. Porque o episódio do capítulo 5, alguém precisa buscar Daniel, que não está na corte. É como se Deus tivesse escondido Daniel. E eu vim ministrar sobre o esconderijo. Eu cheguei onde eu quero. Deixa eu te explicar cronologicamente o que acontece. Quando Nabucodonosor morre, Evil-Merodach, seu filho, assume. Passa-se um curtíssimo espaço de tempo, e o seu grande general e genro de Nabucodonosor, casado com Nitocris, filho de Nabucodonosor, implementa um golpe na corte. Mata Evil-Merodach, destitui ele e assume o lugar dele. Nessa época se registra que toda a corte é morta, porque quando é da alta cúpula e da alta confiança, não se transiciona a fidelidade. Então eles matam quem é da alta cúpula. Evil-Merodach morre e Nebuzaradã assume. Nebuzaradã assume a posição e fica pelo menos uns 4 a 6 anos. Mas era de guerra, ele morre rapidamente. Labasse-Marduk, seu filho, assume. Só que Labasse-Marduk não passa nem alguns meses, e ele é morto violentamente e destronado por uma gama de homens que eram fiéis a Nabucodonosor, o antigo. E um homem chamado Nabonido assume o reinado. E depois de Nabonido, seu filho, porque Nabonido casa com Nitocris, que agora é viúva. E volta a linhagem de Nabucodonosor para o reinado com Belsazar, filho de Nabonido com Nitocris. Nesse meio tempo, golpes acontecem na corte. Pessoas são mortas na corte. Pessoas são destituídas na corte. A corte se torna um lugar perigoso. E qual é o capítulo que Daniel some? 4. Mas quantos capítulos tem o livro de Daniel? 12. Nem a metade Deus tinha feito o que tinha prometido a Daniel. Só que um risco foi aparecendo.
E nesse risco, Daniel corria o risco de ser morto nesses golpes. O que Deus faz? Daniel, você está no auge, você está no teu máximo, você está bombando, você está cheio da minha graça, mas está na hora de eu te guardar. Fica no meu esconderijo, Daniel. Daniel, vou te tirar da corte, Daniel. E não é por falta de merecimento, não é por injustiça, Daniel. Não confunda abandono com zelo. O Senhor olhou do céu e viu que há um tempo em que Ele precisa te tirar de cena. Há um tempo em que Ele precisa proteger as promessas dEle sobre a sua história. Há um tempo em que Ele precisa te guardar, e o pior, Ele não vai te dar satisfação disso. Porque Ele vai te guardar e não vai te dizer do que é que está te guardando. Ele precisa crer que você tem a sua fé depositada nele de forma tão intensa, que você sabe que se Ele te tirou de um ambiente de destaque, é porque não era hora de você estar lá. O meu Deus não vai comprometer o projeto dEle na tua vida, mas Ele te guardou por um tempo, simplesmente para que você entenda que não é o tempo que você está perdendo no esconderijo. O meu Deus, se precisar, Ele adianta o Cronos, Ele adianta o tempo. Então tenha calma. Há tempos que não é hora de brilhar, há tempos que não é hora de se expor, há tempos que Deus vai te guardar. Nós temos que estar preparados para esse tempo. Esse tempo, às vezes achamos que estamos no auge, podemos estar assumindo grandes projetos, e Deus fala: não. Esconderijo não é você que entra, sou eu que te levo. Você entregou a sua vida na minha mão, então deixa eu agir. Eu te guardo. Esconderijo é um ambiente de aprimoramento. Esconderijo é um ambiente de relacionamento. Esconderijo não é ambiente de confete. Não é ambiente de bajulação. Não tem voz dos seus amigos. Por quê? Porque quando Deus se desloca para o esconderijo, não há amizade. Deus não permite socialização. A única socialização que você exerce no esconderijo do Altíssimo é com Ele. É com o dono do esconderijo. Quando Daniel sair no capítulo 5, ele vai sair de um comportamento completamente diferente. Quando Daniel sair no capítulo 5, ele sai com uma postura diferente. Quando Daniel sai no capítulo 5, ele sai com espiritualidade diferente. Entenda, às vezes entramos menino no esconderijo para sair homem. Há um tempo em que Deus te esconde para te amadurecer. A tua imaturidade está comprometendo a próxima fase. Então Ele te guarda. O problema é que Ele não gera relatório do que está acontecendo. Mas uma coisa que eu acho espetacular, pastor Jones, é que Deus tira Daniel da corte, mas não tira do reino. Pega na mão de alguém e fala isso. Deus tira da corte, mas não tira do reino. Vai voltar para a corte. São 25, 23 para 25 anos que ele está lá falando: eu estou encostado, eu estou ficando velho. É nesse período que ele sai da corte, meus pastores, e tem que ter a casa dele. É nesse período que ele tem a casa dele. E é nesse período que ele chama o engenheiro e fala: tudo bem, eu preciso que você abra uma janela para aquele lado. Como assim? Faz a conta e vê para onde é Jerusalém. Aí está lá, a arquitetura, as casas iguais, janelas iguais, tudo certinho, virada para o mesmo lado. Tem uma casa, que a janela é totalmente diferente.
É a mesma janela que os homens da Pérsia vão ver Daniel orando. É a maturidade do esconderijo que vai te dar equilíbrio na cova. Que vai te dar equilíbrio na cova. É a maturidade do esconderijo que vai te dar controle emocional, competência no que você vai fazer. Deixa eu explicar uma coisa, 2 capítulos, 2 sonhos, em que ele interpreta sonhos, sim ou não? O rei Belsazzar resolve pegar os utensílios da casa de Deus e brincar. E dura coisa é quando alguém pega algo sagrado e profana. Deus não manda anjo. Deus não manda querubim. Deus manda a própria mão. Escreve na parede. E o pânico toma conta da corte. Daniel está guardado no esconderijo, dizendo: nunca mais eu volto ao meu auge. Capítulo 5, sim ou não? 12 capítulos, Daniel, sim ou não? 5 não chegou nem na metade, sim ou não? Pega na mão de alguém e fala: você não viveu nem a metade do que Deus tem para você. Você está preocupado? Daniel está quieto falando: acabou, eu tô com beirando os meus 86 anos, já estou velho, nada mais vai acontecer. Deus está olhando do céu falando: quem disse isso, Daniel? Eu tenho muita coisa para acontecer, Daniel. Só que o esconderijo é um ambiente de intimidade, é um ambiente de aprofundamento, é um ambiente de tratativa, é um ambiente de ateliê dos céus. É um ambiente que ele apara as arestas. É um ambiente que você interage. Presta atenção. O primeiro sonho, Daniel vai orar uma madrugada. O segundo, ele fica 1 hora. O de Belsazzar, ele nem ora. Sabe por quê? Porque o homem chega no nível de maturidade tão absurda que ele já não mais ora. Ele vive em oração. Ele respira a oração, ele caminha com Deus, ele fala com Deus. Deixa eu te explicar, eu vou tentar explicar melhor. Daniel é deslocado por 23 anos para o mundo espiritual e para o esconderijo do Altíssimo. Quando você é deslocado para uma outra nação e você vai morar lá por alguns anos, qual é a primeira coisa que você aprende? A língua? Pois bem, a língua. Você vai ver no capítulo 5, Daniel não interpretando sonho. Daniel vai traduzir escrita. Quando você vive muito tempo em um mundo, você fica fluente na língua dele. Deus está te levando a certas tratativas para você ficar fluente na língua do mundo espiritual. Deus vai criar uma situação para te trazer para a corte. Como Deus faz como Deus faz com que um homem volte para a corte? Simples. Eu vou escrever uma mensagem na língua que só Daniel conhece. Tá bom. Só Daniel conhece essa língua. Simples. Aparece uma língua completamente atípica e só tem uma pessoa na igreja que sabe traduzir. O que Deus está fazendo? Deus é terrível. Esconderijo, assim como você não entra, é Deus que te leva, você também não sai, é Deus que te tira. Pega na mão de alguém e fala assim: Deus não manda ninguém de bicudo em lugar nenhum. Deus leva somente em local que você vai ser necessário.
Eu estou sentindo graça de Deus em dizer isso. Daniel está em casa falando, acabou meu ministério. E Deus está lá, causando na corte. Uma mão escreve na parede, a Bíblia diz que a corte está em pânico. Senhoras, senhoritas, senhores, a corte do homem mais poderoso da terra está, em algumas versões, dizendo que eles estão em gritos, eles estão em pânico. Yeah! E aí que quem está no esconderijo tem um nível de equilíbrio tão brutal e absurdo, que Deus levou você e vai levar você depois do esconderijo para certas situações, que você vai ser o ponto de equilíbrio daquela histeria. Quando a mãe de Belsazar vê o que está acontecendo, ela fala, ei, tem um homem, e ele ainda está no seu reino. Deus não te mantém muito longe de onde Ele quer fazer algo por você. E começa a falar, eles estão em pânico. Mande chamar Beltesazar. Beltesazar? Desculpa, o nominho da Babilônia não resolve essas coisas. Manda chamar Daniel. E quando você vive muito tempo no mundo espiritual, tem algumas coisas que são apuradas. Sua forma de ver, sua forma de entender, suas leituras. Relacionar-se com Deus. Daniel está lá escondido e o pessoal começa a procurar. Onde é que é a casa de Daniel? Ah, tal lugar, é tal lugar. Chega, Daniel! Sim. O rei te chama. Tanto tempo longe da corte? Pois é. Tudo a seu tempo. Não vem apavorar Deus, não. Deus não entra no teu pânico nem na tua histeria. Ele vai fazer a hora que Ele precisar. Mas pastor, estou perdendo time. Perdi o time, pastor Josué. E agora? Perdi o time das coisas. Ah, é? Você serve um Deus que faz você viver em um ano que você não viveu em 10. E você está preocupado com o time. A gente estava falando exatamente isso. A gente não sabe se Sarai teve um filho na velhice, ou se Deus mexeu no sistema e na fisiologia completa dela e rejuvenesceu ela para ter um filho. Juro que você está preocupado se você perdeu o time. Daniel acha que perdeu o time e chega e fala para a corte. Só que Daniel está num nível absurdo de espiritualidade. Quando Deus te tirar do esconderijo, você vai estar em um nível completamente diferente. Volto a dizer, você entra criança, entra menina, entra menino e sai homem do esconderijo. Ele sai no nível de maturidade tão fora do comum, que ele entra na corte, ele já bate o olho. Vocês já encontraram aquelas irmãs do clã do Coque? Sabe as irmãs do clã do Coque? As irmãs do Circo de Oração. Minha avó era essa para o pastor. Minha avó me abençoou muito. Minha avó Laís, ela dirigiu o Circo de Oração por 40 anos. Ela é daquele tipo que entra assim e faz assim. Estou entendendo, Deus. Estou entendendo. Sim, Deus, estou entendendo. E você chama ela de maluca. Não é? É que passou tanto tempo no esconderijo do Altíssimo que aprendeu a ler a circunstância. Levante as suas mãos que eu quero profetizar isso. Que Deus te dê maturidade e sensibilidade espiritual tão aprimorada que você vai aprender a ler a circunstância sem ninguém precisar te explicar nada. Daniel levanta e bate o olho na escrita, mas Daniel é fluente. O rei não explica o que fez,
Deus fala para Daniel. Daniel faz uma leitura tão absurda que ele entende que o que está escrito é por causa que alguém aprontou. Só que quando você sai do esconderijo, tua relação com Deus é tão forte, que quando ele vai entrando, o rei olha para ele e fala: és tu aquele que é dos de Judá, que papapá. Ele nem responde. Se realmente é tu, me dê a interpretação, porque eu vou te dar cordão de ouro, porque eu vou fazer. Só que gente que passa no esconderijo do Altíssimo não vende seu ministério. Ele não é corrompido, ele não é corrompível, ele não abre mão do seu chamado, ele não se intimida perante grandes homens, ele se humilha perante o grande Deus. Ele não tem medo de dizer o que precisa dizer, com muita tranquilidade e segurança. Daniel vem marchando e vem olhando para ele, e ele falando: eu vou te dar. E ele fala: não quero honrarias de quem está decadente e morre ainda hoje. Quem está no esconderijo do Altíssimo não aceita bajulação de gente que não conhece o Deus do mundo espiritual. Você acha que ele iria aceitar proposta, presente de Belsazar? Depois que Belsazar fez, ele vem para exercer seu ministério, mas não quer relação nenhuma com Belsazar. Pega na mão de alguém e fala: não tenha e não queira relação com quem não sabe lidar com o sagrado e profana o sagrado. Urebaxéria! Não faço social com gente profana, que profana os valores, que profana o altar, que profana os valores de cristãos que nós vivemos. Eu não uso e não faço social com esse tipo de gente. Mas vai oferecer, deixa oferecer, porque o Deus que é santo exige santidade e tem muito mais para mim. Com permissão do pastor, posso pedir que a igreja fique de pé? Meu horário deu. Ereba Shoria. Querema Súria Séria. É tempo de nós nos posicionarmos a olhar para as coisas de Deus e não se rebaixar às coisas do mundo. Daniel está entrando, marchando. Daniel tem Deus na vida. Daniel tem intimidade com Deus no esconderijo. Daniel não saiu do esconderijo fazer gracejo na frente do rei, não. O rei na corte da Babilônia era conselheiro. Se prepare. Na transição do capítulo 5 para o capítulo 6, onde tomba a Babilônia e vem os persas, Daniel inacreditavelmente aparece e reaparece na corte dos persas. E quer uma notícia melhor? Ele aparece como segundo no reino. Quando você lê o capítulo 6, você entende que a proposta do capítulo 5 é ridícula. Quando você entender todo o projeto que Deus tem na sua história, as coisas que você está vivendo hoje, levante as suas mãos para os céus, e eu quero ministrar algo na sua vida. O meu Deus se levantou como Daniel na Babilônia. O meu Deus se levanta com autoridade. Eu não sei se Deus te deslocou há pouco tempo para esconderijo. Eu não sei se você está vivendo o zelo e o cuidado de Deus no esconderijo. Eu não sei se você está próximo a sair do esconderijo. E eu não sei se você já saiu e Deus tem autoridade sobre a tua vida hoje. Mas eu preciso te dizer, ser uma voz profética em Jerusalém é uma coisa, mas ser uma voz profética na Babilônia é outra. E o Deus de Daniel ficou conhecido em toda a Babilônia e Pérsia, só por causa da conduta dele. Assim diz o Senhor: as pessoas não vão conseguir contar a história da tua família sem contar a história do que Deus fez na tua vida e na tua história.
Assim diz o Senhor. Eu quero ministrar com base na palavra de Deus. O Senhor te protege na Babilônia, o Senhor te guarda na Pérsia, o Senhor te levanta. Não vai sofrer dano, não vai sofrer machucado. O meu Deus te guarda, Ele é o teu esconderijo, e se precisar te guardar de novo, Ele guarda. Daqui para frente se prepara, vai descer Gabriel, vai descer Miguel, vai ter guerra no mundo espiritual, mas Daniel está firme, intacto. O que ele tem, ele não abre mão. E eu quero ministrar sobre a tua vida o que o anjo ministrou sobre ele. Daniel, vai até o fim, porque eu, o Senhor, estou contigo.